Olá, hoje é com um grande prazer que nós vamos tratar de um assunto muito importante que é suicídio. E uma das pessoas no Brasil que tem mais experiência sobre suicídio é o Dr. Elson Azevedo, que é diretor técnico do CAISM, que é o Centro de Atenção à Saúde Mental do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Elson, como é que está o suicídio no mundo? Professor, antes de mais nada, queria agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa, essa iniciativa de ter conversas aprofundadas sobre temas importantes de saúde mental. O senhor sendo uma das referências em saúde mental no Brasil e no mundo, acho que isso é de suma importância e faz a gente pensar, faz a gente entender que a academia, as lideranças intelectuais da saúde mental precisam efetivamente se expor ao debate público, porque senão a gente não consegue expandir o conhecimento, né? A gente tem visto pessoas com pouco referencial técnico falando para públicos enormes em saúde mental. Acho que eu louvo muito a iniciativa do senhor de trazer a academia para esse debate também, né? E o suicídio é um desses temas fundamentais em saúde mental, principalmente porque cada morte por suicídio é uma morte que poderia ter sido evitada. Então, a gente fala de números de suicídios, mas um suicídio que seja já é suicídio demais. Tamanha essa tragédia, né? Agora, na evolução dos números, né, a gente tem hoje, atualmente, cerca de 800 a 900 mil suicídios por ano no mundo. Isso é um suicídio a cada 40 segundos, né? Então é muita gente morrendo por suicídio no mundo. O Brasil, ele, de certa forma, está indo na contramão do mundo. Houve uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, enfim, definido como uma meta estratégica da Organização Mundial de Saúde lá nos anos 2000, reduzir as taxas de suicídio no mundo inteiro. Então, tem vários documentos da Organização Mundial de Saúde com ferramentas baseadas em evidência científica, estratégias para utilização nos governos do mundo inteiro. E a maior parte dos países do mundo conseguiu essa redução. Há quem duvide desse dado, tá, professor? Há quem diga que esse dado foi muito influenciado por dados não tão fidedignos de alguns países, como, por exemplo, a China. Mas a evolução dos números em si, os dados que se tem, são de uma redução no mundo, com exceção de alguns países. Algumas dessas exceções, Brasil, por exemplo, né? O Brasil, na contramão do mundo, vem tendo uma evolução absurda nas taxas de suicídio desde a década de 90. Então não é algo só dos últimos anos. E aí tem que se fazer um questionamento. Quando você tem um número assim tão discrepante com o resto do mundo, será que isso é assim mesmo? Então o Brasil modernizou também as formas de notificação de mortes por suicídio, né? Houve também um investimento nisso. Então parte desse aumento pode ser decorrente de uma notificação adequada. Quadros que eram notificados como outras mortes agora são notificados como suicídio. Mas alguns estudos que vão atrás dessas mortes duvidosas, eles têm demonstrado que uma parte, sim, pode ser subnotificação, mas a grande maior parte, de fato, é suicídio. Então tem um aumento, a gente tem razões para acreditar realmente que o Brasil tem tido um aumento, e da década de 90 para cá, em torno de 40%, professor. 40%. E quais as populações mais afetadas, né? Justamente as mais vulneráveis, em termos de faixa etária. Então, os nossos jovens, adolescentes, os nossos idosos. São as populações mais vulneráveis em que esse aumento nas taxas de suicídio foi mais proeminente. Vamos falar agora suicídio em jovens. Quais são os fatores de risco que levam esses jovens? E se isso teve a ver também com a pandemia? Tá, não, fantástico, assim, porque qualquer suicídio é terrível. Agora, o suicídio no jovem é quase um tapa na cara de todo mundo, né? O que a gente está fazendo com os nossos jovens para que eles se sintam tão sem saída assim? Os jovens são o nosso futuro, né? Então, o suicídio é um fenômeno complexo. Então, você não vai ter uma só causa de suicídio, são vários aspectos, né? Então, de maneira ampla, uma questão fundamental é a desassistência em saúde mental. Que isso acontece em todas as faixas etárias,
Mas na infância e adolescência é ainda mais gritante. Você tem pouquíssimos serviços adequados para tratamento de infância e adolescência. E é isso, por exemplo, o São Paulo, que é o estado mais rico do país, não tem uma enfermaria de infância e adolescência adequada para cuidar de urgências em crianças e adolescentes. Então, veja só, suicídio é uma emergência que precisa ser, obviamente você tem todo um trabalho de prevenção, etc., mas também, quando ocorre uma crise, você precisa de atendimento na complexidade adequada. E o estado mais rico do país, por exemplo, não tem. Então esse é um dos problemas, a desassistência em saúde mental. Você tem a enorme questão do que vem acontecendo em crianças e adolescentes, o uso de substâncias, o senhor, o maior especialista do mundo nisso, sabe? O uso de substâncias é um dos principais fatores de risco para o uso de substâncias. Então, esse tem sido um fenômeno importante. A perda do senso de pertencimento e o senso de esperança no futuro. Então, jovens que são condenados a uma educação que não favorece um ganho de possibilidade profissional, por exemplo, tudo isso entrando nesse bojo aí de fatores de risco para suicídio. Ainda na adolescência, depressão, ansiedade, quais são os quadros psiquiátricos mais comuns que a gente possa relacionar com o suicídio? Essa é uma questão assim, né? Por que os nossos jovens, por que as pessoas morrem por suicídio, né? A presença de doença mental claramente é um fator primordial, né? A gente sabe disso por estudos que são aqueles estudos de autópsia psicológica. Então, quando a pessoa morre por suicídio e se vai fazer um inventário do que aconteceu, profissionais vão lá fazer um inventário dos registros médicos, conversar com os informantes, pessoas próximas, para identificar se tinha um transtorno mental, né? E vários estudos, ao longo de décadas, em todos os países, culturas, mostram que mais de 90% das mortes por suicídio têm um transtorno mental. Isso é verdade também para crianças e adolescentes, né? Quais são os principais transtornos mentais associados a suicídio na infância e adolescência? Transtornos de humor, então, depressão, transtorno bipolar, transtornos psicóticos, como esquizofrenia, uso de substâncias, então, ali, bem pertinho, em terceiro lugar, o uso de substâncias como principal causa, porque você também tem uso de substância associado aos outros transtornos, né? A gente não pode falar em transtornos de personalidade na infância e adolescência, mas algo na linha desses transtornos disruptivos na infância e adolescência. Então, esses são os principais transtornos que estão envolvidos. Agora, veja só, mais de 90% das mortes por suicídios têm um diagnóstico de transtorno mental, mas tem outras que não têm, né? Isso faz a gente, mais modernamente, no estudo, na suicidologia, né, nos grupos que estudam a fundo a suicidologia, isso é parte da questão que mostra que tem uma questão no fenômeno suicídio que é específica, que não é relacionado só aos transtornos mentais, né? Isso também é corroborado por estudos genéticos que mostram que tem uma herança de transmissão específica para suicídio independente dos transtornos mentais, né? Então, por isso que a gente, no Departamento de Psiquiatria, a gente montou um grupo de estudos específico para a suicidologia, pensando que há conhecimentos e necessidade de estudos específicos desse fenômeno, que é um fenômeno que ele acontece transversalmente em várias doenças mentais, né? Agora, como é que a família, né? Quer dizer, obviamente, muitas vezes a família é surpreendida por uma tragédia como essa, né? Como é que, mas de qualquer forma a família é a linha de frente, que possa identificar, na ausência no sistema de saúde mental ou de psicológica ou própria escola, né? Como é que a família possa estar atenta, que manifestações que as famílias têm que estar atentas? Esse é um assunto muito, muito importante, professor, porque quando eu falo, cada suicídio ou morte poderia ter sido evitado. Eu sei que isso, para alguém que perdeu alguém por suicídio, e veja, perder um parente próximo por suicídio é devastador. Tanto é que a gente chama as pessoas que perdem um ente próximo de suicídio, a gente chama essas pessoas de sobreviventes de suicídio. Porque é devastador. É devastador.
pessoas que eu atendo nessa situação que falam assim, Elson, é como se tivesse sumido todos os contatos da minha agenda, porque ninguém me atende mais, ninguém fala comigo, ninguém vem. Justamente, tanto pelo estigma da saúde mental, como pela uma maximização da culpa até, assim, fica uma coisa, putz, você devia ter feito alguma coisa. Mas quando eu falo que suicídio é uma morte que poderia ter sido evitada, eu tô falando da família, né? A família, como é que você pode culpar a família ou a pessoa da família se sentir culpada quando a gente não tem na sociedade conversas amplas sobre saúde mental, a gente não tem investimento em saúde mental, o Brasil investe 20 vezes menos que a Inglaterra por pessoa em saúde mental. Como é que você quer culpar a família? Não tem programas amplamente disseminados de educação socioemocional nas escolas. Então, tudo isso torna o cenário muito mais complexo do que simplesmente culpar a família por uma morte por suicídio. Então, se você perdeu alguém da sua família por suicídio, se você perdeu um adolescente na sua família por suicídio, a tarefa de prevenção é da sociedade inteira, e se for para culpar alguém, é a sociedade inteira. Esse fardo é de toda a sociedade. Agora, se você, na sua família, que aspectos que fazem levantar essa brecha? Normalmente, o comportamento suicida ele é uma trajetória. Né? Às vezes a pessoa morre por suicídio, putz, não poderia nem imaginar. Dentro dela, ela pode não ter comentado, mas dentro dela isso foi uma trajetória de meses ou anos, ou alguns anos. Na adolescência, normalmente é em torno de um ano e pouco, de história até culminar com um evento suicida. Então, frequentemente, as pessoas, quem morre por suicídio, já falou antes sobre suicídio, já comentou sobre ideias de suicídio, ou para a família, ou para pessoas próximas. Então, tem esse lado que assim, como é que eu vou saber se a pessoa está falando para chamar a atenção ou porque ela realmente está pensando nisso? Não faz tanta diferença. Porque pensar em suicídio, professor, tem uma questão que é muito parecida com o uso de substância. Tem gente que fala assim, quem quer se mata mesmo. Mentira. Até o último segundo é um fenômeno permeado por ambivalência. Então, o instinto de sobrevivência é muito forte. Para a pessoa estar decidida, não existe isso. Até o último suspiro de vida tem ambivalência, tem desejo de viver. O que acontece é um desejo enorme. A pessoa quer morrer e quer viver, ou quer acabar com o sofrimento. Exatamente. Não quer morrer. E se sente totalmente sem esperança, sem saída de como acabar com esse sofrimento. E aí a morte fica sendo uma possibilidade, mas é muito ambíguo, muito ambivalente. Tem histórias drásticas de tentativas de suicídio muito graves em que a pessoa depois relata, poxa, tu sabe que eu não tinha a menor ideia se eu queria ou não. Me veio um estalo e eu fiz, mas depois que eu fiz eu já estava assim, nossa, não devia ter feito. Então é muito, muito ambivalente. Né? Então você esperar, tá chamando atenção, ou então quer mesmo, não. E mesmo que fosse chamar atenção, usar isso para chamar atenção já é muito grave, né? Do ponto de vista psicopatológico, pode representar até fenômenos, doenças mais difíceis de tratar. Né? Então, se tem conversa sobre, se o seu jovem, seu adolescente próximo tem ideias de suicídio, isso exige um cuidado, exige procurar um profissional de saúde mental, um psiquiatra. E as pessoas às vezes falam, mas ele não vai. Não, tudo bem. Se está difícil de ir, vai primeiro no pediatra, que o pediatra é um médico, é um profissional que tem a capacidade de identificar e ele também vai encaminhar, se for necessário, pode iniciar o tratamento, enfim. Então, se tem conversa de suicídio, precisa procurar ajuda. Outras coisas que podem chamar a atenção, uma mudança drástica de comportamento. Isso para qualquer adoecimento mental na infância e adolescência, né? Mudança drástica de comportamento, isolamento, deixar de fazer as coisas que gostava. Então, tudo isso chama atenção. Uso de substância. Então, a sociedade está, enfim, às vezes muda, às vezes não muda, mas para muitas substâncias a gente tem tido mais cuidado. Mas não normalizar o uso de substância na infância e adolescência. Especialmente álcool e cannabis, que agora parece que fica normalizado, né? Não normalizar. O uso o impacto disso
na capacidade de julgamento e tomada de decisões é muito grande, né? Então, um jovem, quantas e quantas vezes você tem tentativas de suicídio em jovens sob efeito de álcool? Né? Isso é até menos comum em adulto, sabe, professor? Porque em adulto pode até ter um uso de substância próximo ali do evento suicídio, mas no momento da tentativa, normalmente você vai olhar, vai dosar no sangue as substâncias, não tem. Tem no dia anterior. Agora, nos adolescentes, nos jovens, frequentemente a tentativa de suicídio está envolvida com o uso de substâncias. Você acha qual é o papel das redes sociais nessas tentativas? Obviamente, porque hoje, né, os jovens, a gente não pode falar dos jovens sem rede social e a influência da rede, e se isso ajuda ou atrapalha, né? É uma ótima pergunta. Até o meu grupo, a gente fez um estudo para tentar avaliar isso, né? Será que a rede social ajuda ou atrapalha? Teve uma época, em 2017, um fenômeno que foi a baleia azul, o senhor lembra disso? Sim. Era como se fosse um fenômeno virtual ali que, teoricamente, incentivaria os jovens a cometer suicídio. Era uma fake news isso. Não existia esse negócio. Era uma fake news. Mas foi criando tanta relevância que foi surgindo ali. Eu não sei não consegui chegar nessa informação, mas logo depois saiu um filme de Hollywood que a temática era justamente essa, né? Então, se essa história da baleia azul já era uma jogada de marketing do filme, enfim, não sei, mas o fato é que era fake news. Mas mesmo assim, esse fenômeno teve um impacto nas tentativas, nas buscas pela internet de como tentar se matar e em buscas com caráter negativo no Google sobre suicídio. E a gente falou, bom, beleza, teve esse impacto negativo, gritante, mas assim, quando explodiu nas redes as buscas por baleia azul, explodiu buscas de negativas relacionadas a suicídio. Explodiu, um dia depois. E aí, em setembro, teve a campanha Setembro Amarelo, uma campanha liderada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, muito, assim, uma campanha ótima, muito bem desenhada, com muito alcance. Vamos comparar, vamos ver se a gente consegue ver se a campanha vai ter um impacto também. E a campanha tem um impacto de busca nas buscas por suicídio, com vários termos de proteção, de o que fazer quando como procurar ajuda, mas também produziu um aumento de buscas negativas. E a relação era muito menos direta, assim, a curva de relação era muito mais baixa. Então, a gente se esforça, faz uma mega campanha bem feita, e o impacto de uma fake news é absurdamente maior. Então, as redes sociais, elas têm esse componente, e nas redes, notícia ruim se dissemina mais rápido, né? E explode mais. Quando você vai falar uma coisa séria, com mais tranquilidade, o alcance acaba sendo um pouco menor, né? Então, as redes têm isso, né? E a gente chama esse fenômeno de cópia em rede, ou essa disseminação em rede, de efeito Werther. Werther é aquele personagem lá do livro de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que teve um sociólogo na década de 70 que foi buscar e identificou que depois do lançamento do suicídio, dos Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe, teve vários suicídios, uma onda de suicídios na Europa, semelhantes ao que o personagem do livro fazia, né? Então, esse efeito Werther é o efeito de cópia que a mídia tem sobre o comportamento suicida. O Brasil, historicamente, não é um país de altas taxas de suicídio. Então, um pouco... e tem países que sempre tiveram taxas maiores, né? Então, os países do norte da Europa, países do leste asiático, o próprio Estados Unidos, né? Os países latinos não tem tanto, a África não tem tanto, mas tem esse aspecto cultural, né? De um meme, o suicídio como um meme, um efeito de cópia cultural. Isso, hoje a cultura é meio que pasteurizada, né? A gente consome a cultura americana de segunda geração. Então, obviamente, tem esse impacto, né? Teve lá também aquele seriado do Netflix, um seriado no Netflix que também tinha uma coisa de suicídio meio romantizada, assim. Então, tudo isso vai criando o contexto cultural, né? Então, desde o fundador da sociologia, o Emil Durkheim,
ele fundou a sociologia estudando suicídio, né? Que ele falou assim, olha, quero demonstrar a importância de fenômenos sociais, mostrando que a decisão mais pessoal que existe, que na visão dele seria a decisão se eu vou continuar vivo ou não, vou mostrar que isso está permeado de fenômenos sociais. E ele fez isso brilhantemente. É um texto, assim, que quem tiver interesse em ler, é fantástico. Assim, né? E fundou um campo científico a partir disso. Então, obviamente, os fenômenos sociais e culturais são altissimamente relevantes no fenômeno suicídio. Mas tem outras coisas que a gente aporta da cultura, de outras culturas, que são menos culturais e mais até, digamos assim, normativas. Por exemplo, acesso a meios letais de suicídio. É fato. Se aumenta acesso a meios letais de suicídio, vai aumentar a taxa de suicídio. Então, e o contrário é verdade. Você diminui o acesso a meios letais de suicídio, você vai reduzir as taxas de suicídio. A gente fez... Algumas áreas do Brasil tinham taxas maiores de suicídio, áreas rurais com acesso fácil a agrotóxicos com altíssimo potencial letal. A regulação desse acesso reduziu as taxas de suicídio. Teve um artigo na revista The Economist recentemente, né, que juntou, né, o que eles chamam mortes por desespero, né, que seriam suicídios, overdose de drogas e álcool, né, e juntou alguns artigos científicos, né, e que mostrou que a religião protege, mas não a religião só de rezar ou orar, mas se você participa socialmente da religião, né, dos grupos religiosos, isso protegeria dessas mortes por desespero, não só suicídio, mas overdose. O que você acha disso? Como eu falei, suicídio é um fenômeno complexo, você tem um monte de fatores envolvidos, mas desde Emil Durkheim, uma coisa central é o senso de pertencimento. Então, eu pertenço a algo que faz sentido para mim, eu sou importante para alguém, as pessoas são importantes para mim. Esse senso de pertencimento, ele é altamente protetor para as pessoas em relação à morte por suicídio. Né? Você pode ver isso de uma maneira mais simples, assim. Então, pessoas casadas se suicidam menos do que pessoas solteiras. Ainda que, sendo casado, eu imagino que a vida de solteiro talvez seja melhor, né? Sim. Mas tem isso, né? Ter um vínculo social, estar vinculado, estar inserido, por exemplo, um dos fatores relacionados ao risco de suicídio entre os idosos é, de fato, a perda dos laços de trabalho, né? Onde há um senso de pertencimento, de importância, de relevância social, né? E isso, historicamente na humanidade, a religião sempre foi uma enorme fonte de pertencimento. Né? Eu pertenço a alguma coisa comunitária, então a religião como um lugar, os encontros religiosos como um lugar de relação social, né? De encontrar pessoas que pensam mais ou menos parecido comigo, frequentemente casamentos acontecendo entre membros daquela religião. Então, tem esse laço social e tem o senso de pertencimento com algo que é mais importante, inclusive, do que a minha existência, né? Com algo transcendente. Então, cientificamente, o cientista às vezes não gosta de falar de coisas místicas, então a gente traduz isso para senso de autotranscendência, quer dizer, eu me importar com algo além de mim mesmo. Então, por essa lógica, o senso de autotranscendência que é encontrado na religião poderia ser encontrado em outras áreas da vida também, né? Então, às vezes, a pessoa encontra a transcendência numa experiência estética ou artística, né? Uma obra de arte, música, ou então encontra isso numa busca política, por exemplo, uma causa, né? Ou numa ação de caridade. Então, esse senso de pertencimento. Só que, ao longo dos milênios de humanidade, a religião tem sido, talvez, a ferramenta mais poderosa dessa experiência, né? Então, tem sim dados que mostram o elemento protetor da religião. Doutor, assim, como é que é a avaliação e o tratamento de uma tentativa de suicídio, o engajamento no tratamento, o risco de novas tentativas? Então, frequentemente as pessoas
que estão vivendo um momento de crise suicida, elas vão ter um primeiro contato com o serviço de saúde na tentativa de suicídio. Isso é péssimo, porque a tentativa de suicídio ela é a ponta do iceberg. A gente sabe que para cada tentativa de suicídio, você tem outras 17 pessoas pensando em se matar, né? Então, você vê, se você for cuidar só disso, você está na ponta do iceberg, você está perdendo um monte de oportunidade de tratamento. Mas acaba sendo onde as pessoas mais encontram o tratamento, então é fundamental ter uma avaliação adequada. É importante, tem um lado que é assim, um aspecto cultural, inclusive dos serviços de saúde, né? Às vezes você está num serviço de saúde, numa emergência clínica, lotada, chegando um infarto, baleado, não sei das quantas, e aí chega uma tentativa de suicídio, às vezes o profissional que está lá na ponta fala assim, poxa, como se ele tivesse coisas mais importantes para cuidar do que aquela tentativa, né? Isso eu falo isso assim, até me colocando no lugar do profissional lá que está... Porque a tentativa de suicídio, ela demonstra uma completa impotência do profissional. É assim, o que você vai fazer naquele momento? Tudo isso que você sabe da medicina, se o cara chegar infartado, você vai medicar, se o cara chegar baleado, vai operar. Qual desse arsenal de competências você vai usar para que aquela pessoa não morra por suicídio? E aí a verdade é que não vai funcionar essas suas competências. São outras competências que vão funcionar. Mas tem competências e tem estratégias baseadas em evidências para ser utilizadas. Mas é um pouco assim, o estado de espírito é diferente do estado de espírito de tratar uma parada cardíaca, ou um infarto, ou um baleado. Porque não há nada que você diga ou prescreva que vai fazer aquela pessoa não se matar, né? Então, talvez eu tenha esse lado assim do manejo no pronto-socorro, que às vezes faz a interação da pessoa que tentou se matar com o serviço de saúde ser ruim, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Assim, é super importante ter treinamento nos serviços de emergência, diálogos, porque é um assunto difícil. Protocolos. Mas o protocolo, digamos assim, no fundo, o que todo mundo está pensando não é o protocolo, também não vai funcionar. Senão, tem um protocolo lá, Código Laranja, em muitos hospitais. Código Laranja, que é o protocolo para atendimento de paciente em crise suicida. E aí acaba sendo uma desculpa para isso não é problema meu, assim, na equipe de saúde, sabe? Então, o protocolo é fundamental, porque tem protocolos baseados em evidência, mas também tem que ter essa discussão para os aspectos difíceis da crise suicida. Porque a crise suicida, ela joga na cara do profissional de saúde a incompetência dele para manejar aquela situação. A gente sente um pouco isso na dependência química, né? Porque tem esse lado também, né? Como é que você... como é que você... Que ações do profissional de saúde que vão impedir totalmente da pessoa usar uma substância? Você consegue isso por um período limitado, né? Então tem um aspecto que transcende e que, no fundo, exige do profissional uma certa humildade de saber que provavelmente os recursos vão ser construídos ali junto com a pessoa, né? Então, tem esse aspecto. Agora, do ponto de vista mais prático, de protocolo, né? Então, é preciso investigar a presença de um transtorno mental, né? Fazer a anamnese, identificar a presença de um transtorno mental. E aí, obviamente, vai ser necessário otimizar o tratamento para esse transtorno mental. Sobre a tentativa de suicídio, né? O profissional vai identificar a gravidade da tentativa, a letalidade, vai identificar se a pessoa, como é que a pessoa se sente por estar lá, por ter sobrevivido, né? Vai identificar se a pessoa tem planos para o futuro, né? Tudo isso vai criar um arcabouço. E sabe, o principal fator de risco para a morte por suicídio é tentativa de suicídio prévia. Então, você fala assim, esse aqui já tentou 15 vezes, não vai se matar. Não, vai. Esse cara é o cara que tem... esse que vai. É esse que vai se matar. Porque, como eu falei, a trajetória de alguém até o desfecho mais trágico, que é morte por suicídio, ela é longa. Na adolescência ela é um pouco mais curta, porque as coisas são mais rápidas na adolescência, mas ainda assim é em torno de 1 ano. Na vida adulta, em torno de 7 anos. Né?
uma das teorias, na ciência a gente tenta identificar explicações, né, para os fenômenos, e essas explicações elas são úteis, a gente julga elas se elas são úteis ou não. Tem uma teoria muito interessante para pensar em suicídio, que é a teoria interpessoal do suicídio. Ela bebe lá de Durkheim, né, dessa coisa do senso de pertencimento, do aspecto social, mas também tem uma implicação diagnóstica e terapêutica. Né? Então, o bottom line dessa história é que por que as pessoas morrem por suicídio? Tem uma parte de fenômenos mentais que criam a pessoa pensar que ela quer se matar, e tem uma certa característica de competências para executar isso, que é um ato muito antinatural. Né? Então, por que as pessoas desejam morrer por suicídio? Tem um aspecto de elas sentirem que são um fardo, então esse pensamento de que é um fardo, ou seja, minha existência piora a vida de todo mundo que está ao meu redor, das pessoas que eu mais amo, eu só arrebento a vida das pessoas. Isso acontece frequentemente na depressão. A depressão vem com esses pensamentos de culpa, de ruína e de que é um fardo. Né? Mas isso também acontece com idosos, por exemplo, que tem uma doença crônica e começa a sentir um fardo. Então, esse fenômeno de se sentir um fardo, essa viés cognitivo, essa crença disfuncional, cria a semente ali para a pessoa pensar em suicídio. O outro ponto é a falta de pertencimento. Senso de que eu não sou importante para ninguém, ninguém é importante para mim. Então, essas duas crenças são, nessa teoria interpessoal do suicídio, são o final da história. Lógico que você tem a desesperança, o desespero, tudo isso misturado, mas o final da história são essas duas crenças disfuncionais. E elas vão se desenvolvendo com o tempo. Né? E a outra característica são meio que como se fossem as competências, características para a pessoa transformar esse desejo em um ato, que seriam redução do medo da morte e tolerância à dor. Que são coisas que vão acontecendo à medida que a pessoa vai tendo tentativas de suicídio mais frequentes. Ela vai meio que se dessensibilizando, né? E ela vai ganhando essas características de perder o medo da morte e tolerância à dor. Então, essa pessoa que está tentando muitas vezes, fica atenta. Isso também levanta a questão da automutilação. A automutilação é outro fenômeno aí no espectro dessas coisas relacionadas ao suicídio. Eu ia fazer essa pergunta, mas porque mesmo no SAMU, nesses últimos pós-pandemia, aumentou muito a busca, né, ou a chamado por automutilação em jovens. Né? Isso, automutilação, esse é um fenômeno absurdo de contágio, né, social, porque começa uma criança na sala de aula a ter comportamento de automutilação, daqui a pouco, nas 2 semanas seguintes, tem 10 fazendo. Né? Por definição, é um comportamento de se autolesionar em que não há ideias de morte. Você não está fazendo aquilo para se matar, é muito mais um fenômeno de regulação emocional. Né? A pessoa não está tendo recurso para lidar com emoções difíceis, aquele comportamento fica sendo um comportamento para regulação emocional e tem esse efeito de cópia também, né? De pertencimento ali, uma coisa que está todo mundo fazendo. Só que olha a cilada, o cara está fazendo, está ganhando tolerância à dor, está perdendo medo de lesões graves. Se em algum momento desenvolver o desejo de morte por suicídio, esse cara está em muito maior risco. Né? Então isso é muito grave. Precisa de cuidado. Não tem essa emergência da pessoa estar fazendo aquilo para se matar, mas efetivamente é um processo nesse caminho. Tem algum conjunto de quadros psiquiátricos que se relacionam com a automutilação? Curiosamente, à medida que esse fenômeno vai ficando meio que de contágio, né? Inicialmente tinha muito em crianças disruptivas, com características que a gente chamaria depois de transtorno de personalidade, transtornos de humor graves na infância e adolescência, transtorno bipolar, uso de substância, transtorno de conduta. Mas à medida que o fenômeno cultural de contágio vai ficando mais relevante, a gente tem agora esse comportamento em crianças que você não diagnostica um outro transtorno mental. Isso é muito preocupante, na verdade. Né? A gente vai ter que rever as ferramentas, né? Porque nós somos muito bons em tratar os transtornos mentais. Né?
Mas tratar um fenômeno que está acontecendo por um contágio social numa criança que... Você pode dizer que ela tem menos ferramentas de manejo de emoções, ela tem baixa autoestima, então está precisando copiar ali, mas são questões mais de longo prazo, né, o manejo. Então é um desafio. Qual vai ser, do ponto de vista da orientação, assim, tem algum tipo de terapia que tem mais relevância, mais pesquisa, consistência científica que é mais possa ser usado nos casos de suicídio? Sim. O manejo, até a gente está falando do pronto-socorro, né? Tem, por exemplo, algumas intervenções breves para a prevenção de crise suicida que são baseadas na terapia cognitivo-comportamental para crise suicida. Né? Então, tem uma intervenção que óbvio, você precisa de mais dados com maior número de pacientes, mas você tem uma terapia que é a Safety Planning Intervention, intervenção de planejamento de segurança, nesse estudo foi feito uma intervenção única no pronto-socorro para pessoas que tentaram suicídio, né? E basicamente é uma estratégia de passo a passo, assim. Você tem ali brevemente um acolhimento, é feito durante 30 minutos por um profissional nesse estudo não médico, né? Um profissional de saúde mental do grupo de profissionais de um pronto-socorro geral, né? Então, é uma intervenção que é um acolhimento e depois um passo a passo do que a pessoa vai fazer se ela tiver uma nova crise suicida. Porque é isso, a pessoa está ambivalente, ela está desesperada e vem esse estalo de que preciso fazer alguma coisa, eu não vou aguentar mais. Mas se essa crise suicida, ela é meio análoga, esse recorte da crise suicida, desesperador, que ela precisa fazer alguma coisa, é meio análogo a uma crise de pânico, sabe, professor? Porque esse desespero, ele vai durar 1, 2 horas. Depois, ele abranda. Não é que a pessoa vai estar bem, ótimo, não. Só que não vai estar naquela urgência de ter que fazer alguma coisa agora. Também é meio análogo à fissura na dependência, né? Sim. Então é um troço que vem de maneira desesperadora e passa. Se a pessoa tiver uma estratégia nessa 1, 2 horas que pode ajudá-la a suportar esse período, ela provavelmente vai se proteger da crise suicida. Então, a intervenção de planejamento de segurança é um passo a passo do que fazer nessa crise. Essa intervenção, desse jeito que eu estou descrevendo, feita durante 30 minutos para a pessoa que tentou suicídio, reduziu em 50% a chance de novas tentativas em 6 meses e dobrou a chance dessas pessoas chegarem no tratamento ambulatorial depois da alta do pronto-socorro. Então, não é a única, é uma ferramenta, mas só estou dizendo que existem ferramentas baseadas em evidência. A regra geral de uma tentativa de suicídio ou da crise de suicídio é assim: acolhimento. Ah, não, mas não tem horário aqui no ambulatório. Dane-se, vai acolher. Então, acolhimento da crise, encaminhamento implicado, né? Ou seja, tudo bem, você está no pronto-socorro, você encaminhou, não é só encaminhar, você tem que encaminhar e garantir que ela chegue. Não é assim, ó, toma aqui o papelzinho e vai lá, procura o serviço tal. Não, você vai fazer contato, ligar para saber se chegou. E aí, o terceiro pilar dessa história é a busca ativa. Você não conseguiu descobrir? Busca ativa. Liga até conseguir. Então, esses são pilares, porque depois de uma tentativa, o primeiro mês é o mês de maior risco. Então, você precisa garantir, depois da alta do pronto-socorro, que essa pessoa chegue onde ela deveria chegar para tratamento logo depois da alta. Das medicações que a gente usa em psiquiatria, nas tentativas de suicídio, assim, a minha experiência clínica, né, são os antidepressivos e o carbolítio, né? O carbolítio, pelo menos, é tido assim como uma das medicações para alguém que precisa de estabilizador do humor, é o que mais previne suicídio. Né? Queria que você falasse um pouco sobre as medicações. Da parte medicamentosa, né? Só uma ressalva que tem um enorme componente do manejo de uma crise suicida, que é diferente do manejo de um transtorno mental, que é assim, um transtorno mental, você tem lá as estratégias, você vai intervir. Na decisão da pessoa se matar ou não, o tempo em que essa outra parte vai ter um resultado não é o tempo que a gente precisa na crise suicida, que a crise suicida é emergência, né? Sim. Então você vai, vou começar carbonato de lítio, porque carbonato de lítio tem evidência de que reduz comportamento suicida.
certo, mas não nesse tempo aqui desse cara que está em crise suicida. Sim. Então, você tem outro arsenal de ferramentas. Talvez uma exceção aí seja a cetamina, né, que você tem uma evidência para comportamento suicida e a possibilidade de um início de ação mais rápido, né, a possibilidade de início de ação, não quer dizer que vai funcionar. A questão a cetamina é um anestésico, né, muito usado, antigo, muito seguro, até um anestésico que quem não é anestesista adora, porque ele não dá rebaixamento respiratório, né, então você usa com mais tranquilidade. E a gente descobriu que tem um efeito antidepressivo. Só que, diferente dos antidepressivos, a cascata de reações moleculares intracelulares que resulta na recuperação neuronal, né, que nos antidepressivos convencionais demora 2-3 semanas, na cetamina demora algumas horas. Então, talvez o marco disso seja lá uma substância que faz crescer neurônio, que chama BDNF, fator de crescimento neuronal, que entre você tomar um antidepressivo convencional e aumentar a BDNF vai lá 2-3 semanas. A cetamina é algumas horas. Então, você tem um potencial de melhorar rápido, não quer dizer que vai melhorar. Sim. Então, mas são ótimas ferramentas. Então, a cetamina é claramente uma ferramenta para a crise suicida. O senhor falou do lítio também, altíssima evidência. Agora, lembrar que todas essas estratégias precisam estar num ambiente de seguro, né? Se a pessoa está numa crise suicida, pode ter um momento desesperador que ela quer se matar, você precisa criar um ambiente seguro em que ela não tem acesso a meios para tentar suicídio, e algumas vezes as pessoas tentam suicídio com os próprios remédios, né? Então, uma outra medicação que é muito usada e que tem evidência para reduzir risco de suicídio, especialmente em transtorno psicótico, é a clozapina, né? A clozapina também tem evidência. Mas, fora essas substâncias, em regra geral, você vai precisar otimizar o tratamento do transtorno mental de base, né? Você vai precisar otimizar esse tratamento. Na crise em si, muitas vezes é útil medicações que vão ajudar a diminuir digamos assim, a intensidade do desespero. Então, medicações que têm o potencial de diminuir essas crises de impulsividade, né, de ansiedade. Então, é altamente relevante prevenir o uso de substâncias, né, nesse período, porque o uso de substâncias, especialmente no fenômeno pós-uso ali do crash, né, você tem ali um risco maior. Então, são estratégias interessantes. O fenômeno suicida, sendo complexo como ele é, professor, eu sempre faço essa ressalva. Você tem que, para os residentes que estão lá passando com a gente, você tem que saber os últimos guidelines, as melhores estratégias, tem que estar familiarizado com cetamina, tal. Isso é obrigação. Obrigação. Mas saiba que isso é insuficiente. Sim. Então, se você, enquanto profissional, for cuidar de uma crise suicida se sentindo o expert, o cara que conhece, que vai fazer a diferença, que vai salvar vidas, saiba que você provavelmente vai ser iatrogênico, né? Porque, no fundo, talvez a coisa mais valiosa que acontece no manejo da crise suicida é a própria pessoa falar assim, sentir que ela está construindo as ferramentas, a estratégia de tratamento junto. Isso dá uma sensação de, putz, quer dizer que eu consigo me virar no meio dessa história, né? E a intervenção de planejamento de segurança faz muito isso, porque aquele passo a passo do que fazer na hora da crise, porque a regra daquela estratégia é a própria pessoa que vai escrever e construir. Então, você quer dizer que eu tenho ferramenta, eu estava achando que eu não conseguia, e é um troço simples que funciona para a maior parte das pessoas, né? Então, os medicamentos, a gente tem cada vez mais evidências, você tem evidências de estudos de neuroimagem, o professor Gustavo Turek, que esteve aqui no departamento recentemente, com o cara que mais entende de genética de comportamento suicida no mundo, cada vez mais tendo essa relevância de aspectos que são específicos do comportamento suicida. Então, não me surpreenderia se a gente tiver ali nos próximos 10 anos novas intervenções medicamentosas, farmacológicas ou biológicas, eventualmente de neuroestimulação para comportamento suicida. Mas isso é só uma parte da história. Sim. Agora, né, acho que nessa outra parte, né, que talvez uma pergunta que a gente poderia fazer um pouco mais, né, qual é o papel da família, por exemplo, na pós-tentativa, né? Acho que tem que ter toda uma orientação e a convivência com o risco, né,
Que para a Total. família é muito difícil, né? Qual é o- Total. Porque é um misto de emoções, né, professor? É um misto de emoções que a família sente. Culpa, raiva, tudo isso misturado, assim, desespero, né? Você imagina pais de um jovem que tentou suicídio, assim, é desesperador. Então, no acompanhamento é necessário alguma estratégia familiar de acolhimento, antes de orientação, acolhimento, né? Porque é uma bomba de emoções ali, e instrumentalizar para o manejo, né? Então, o que significa manter um ambiente seguro? O que significa essa observação, que às vezes nas primeiras semanas vai ser uma observação altamente vigilante para a proteção daquele jovem, né? Eventualmente, explicar que é um problema de saúde, não é a pessoa não está fazendo para aparecer, para ganhar nada, é um problema de saúde, né? E preparar, por exemplo, porque eventualmente numa crise vai precisar trazer no pronto-socorro. Eventualmente numa crise pode ser necessário permanecer no hospital 1, 2, 3 dias. Então também ter olha, esses aqui são sinais de alerta. Se isso acontecer, traga aqui, né? Então é fundamental. E até no plano de segurança, um dos passos a família tá em tudo, né? Mas no plano de segurança a gente quer que o paciente a pessoa consiga fazer a maior parte das coisas sozinha. Mas no passo a passo chega assim, olha, pede ajuda. Quem que é a pessoa da sua família que você vai poder chamar, que vai te ajudar imediatamente e não vai te deixar só até você estar se sentindo melhor? É minha mãe, é meu pai, é meu marido. Então tá. Então, sem família é efetivamente muito mais difícil fazer o tratamento para uma crise de suicídio. Porque é o grupo social protetor, de alguma É forma. o principal senso de pertencimento, né, Sim, que a gente tem sim. na vida. Sim. Então a família é fundamental. Tá bom. Obrigado.